As minhas pessoas foram morrendo todas, e todas de forma trágica. Existem frases que resumem uma vida inteira, e essa dita pela Maitê Proença carrega décadas de perdas, silêncio e reconstruções. Muita gente conhece a atriz brilhante, a mulher forte, a figura pública admirada, mas quase ninguém conhece a menina que precisou crescer rápido demais depois de perder tudo. A filha que viu a sua família desmoronar. A mulher que carregou traumas calada enquanto um país inteiro a aplaudia em cena. Esse caso é bem triste e é com muito respeito que eu te conto quem é o culpado. Oi pessoas, eu sou a Bru e hoje eu vou te contar um caso que se tornou público de uma forma que a Maitê não esperava, mas que depois ela deu a volta por cima, escreveu um livro e é com base nele que eu vou falar para vocês todos os detalhes. Mas antes, eu já peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui. E se você não me acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Durante anos, a Maitê sempre manteve a sua compostura diante das câmeras. Então, seu carisma, sua inteligência e a sua elegância sempre ofuscaram qualquer sinal de dor. O público via uma mulher bem-sucedida, com uma carreira sólida e uma presença encantadora. Ninguém imaginava o que estava por trás daquele sorriso sereno e era justamente o que ela queria. Afinal, existia um limite claro do que ela mostrava e do que ela preferia que se mantivesse guardado. Até que em 2005 esse limite foi ultrapassado. Em rede nacional, durante uma participação ao vivo no programa Domingão do Faustão, o apresentador Fausto Silva, que era aluno da mãe dela, então já a conhecia de muitos anos, resolveu quebrar esse silêncio. E eu estou bem à vontade para falar que eu tenho uma admiração profunda por essa mulher. É porque pouca gente sabe, e eu vou falar aqui, que é o seguinte: ela teve a mãe assassinada pelo pai numa discussão, ela tinha 12 anos de idade. Você imagina passar por um problema desse? Ela perdeu depois um irmão. Para quem está vendo uma mulher bonita como essa televisão fazendo sucesso, jamais imagina ou imaginou que essa mulher passou pelo que ela passou. Eu acho que se a gente está falando disso hoje, e que vocês abriram isso, e eu então sou obrigada a falar nisso, que em geral eu tento ser mais discreta. Sem aviso prévio, ele trouxe ao conhecimento do público um assunto tão delicado. A exposição feita de forma abrupta e sem o consentimento deixou visivelmente a Maitê muito constrangida. Mais tarde, ela revelou que se sentiu invadida e desrespeitada. Disse que nunca tinha falado sobre o assunto publicamente, porque ainda não estava pronta. Aquela exposição a feriu profundamente e reabriu dores que estavam longe de cicatrizar. Foi apenas anos depois que a Maitê resolveu recuperar o controle da sua própria narrativa. E o fez de forma mais corajosa possível, com as suas palavras e do seu jeito. Ela escreveu um livro que marcaria o início da sua libertação. Em 2008, ela lançou Uma Vida Inventada, um livro autobiográfico onde contou a sua história com todos os detalhes. Coisas que o público não sabia e coisas que ela mesma ainda não tinha digerido por completo. E é a partir dessas páginas corajosas, intensas e dolorosas que a gente dá início a essa reconstrução. Maitê Proença Galo nasceu no dia 28 de janeiro de 1958 em São Paulo. Filha da professora de filosofia Margot Proença e do procurador de justiça Augusto Carlos Eduardo da Rocha Monteiro Galo, cresceu em um ambiente de muito estudo, cultura e aparente harmonia. Seus irmãos eram René, o mais novo, e Jorge das Dores Silva, conhecido como Zusa, adotado por Augusto, ainda solteiro. O Zusa foi entregue pelo pai biológico, um viúvo sem recurso que, diante da fome dos filhos, preferiu doá-lo na esperança deles terem uma vida melhor. O Augusto acolheu o menino com carinho e a Margot o aceitou como filho. Era uma família admirada, respeitada pela vizinhança, daquela típica que parecia ter saído de um comercial. Mas atrás das cortinas, a maneira rígida dos pais tornou a infância algo bastante opressora. As crianças não podiam brincar na rua, assistir televisão ou até mesmo trazer amiguinhos para dentro de casa. O Zusa, bastante talentoso no futebol, chegou até mesmo a ser chamado de Novo Pelé, mas teve esse sonho barrado pelo pai. A Maitê, que sempre ficou muito encantada com desenhos, ela precisava se esconder no quarto da empregada para conseguir assisti-los. Tudo girava em torno da disciplina, da reputação, até que em um momento isso começou a desmoronar. A Maitê tinha 12 anos quando perdeu a mãe. A Margot era uma delegada cultural em mais de 60 municípios paulistas.
culta, independente, admirada. Mas essa luz toda despertava sombra no marido. O Augusto, tomado por ciúmes doentio, passou a suspeitar de traições, e o suspeito era um professor de francês chamado Evans Gentilhomme. No dia 3 de agosto de 1970, o Augusto seguiu a Margot e viu ela em frente aos correios com uma carta nas mãos. Segundo ele leu uma declaração de amor escrita por ela ao suposto amante. Enfurecido, a obrigou a entrar no carro. Ele, transtornado, tentou matá-la e simular um acidente, mas desistiu. Porém, o acidente de fato aconteceu, mas ninguém ficou gravemente ferido. Margot chegou a pedir ajuda para um amigo que era delegado, mas não teve uma denúncia formal e os dois acabaram voltando a morar juntos como se nada tivesse acontecido. Mas o Augusto estava longe de desistir. Dias depois, segundo os relatos apresentados no livro da Maïté, o Augusto teria ficado furioso ao ouvir de uma funcionária que o tal professor de francês tinha estado na casa. Isso acabou intensificando a sua obsessão. E no dia 7 de novembro de 1970, após uma nova discussão com a Margot, o Augusto cometeu o crime. Ele utilizou uma faca de escoteiro pertencente ao filho René e desferiu 11 facadas fatais na Margot. Segundo a Maïté, o seu pai alegou ter sido tomado pela fúria após se sentir humilhado durante um confronto. A Margot tinha apenas 37 anos. O Augusto fugiu por 10 dias e quando ele retornou, ele se entregou e já tinha ali uma versão dos fatos moldada, né? Ele alegou legítima defesa da honra. Na época, essa tese era aceita, ela era legítima quando um homem alegava matar a sua esposa para defender, né, para preservar a sua honra que foi ferida. Saiu suspeitas também de que o juiz era um amigo muito próximo do Augusto, então levantou uma suspeita ali de imparcialidade no julgamento, resultando numa absolvição. E você sabe o que foi usado para reforçar essa tese? Bem, o depoimento da Maïté com 12 anos. Segundo ela mesma relatou anos depois, ela disse ter visto o professor de francês no quarto da mãe de pijama. Mas ela afirmou que só fez essa declaração por medo. E faz todo sentido, ela tinha acabado de perder a mãe e estava com muito medo também de perder o pai. Esse momento, segundo suas palavras, a marcou profundamente e o trauma a acompanharia por décadas. Após o crime que abalou sua família, a vida da Maïté e dos seus irmãos acabou sendo dilacerada de vez. Com apenas 12 anos, ela e o irmão mais novo, René, foram enviados para um internato. Uma tentativa do pai de afastá-los da tragédia, ou talvez apenas uma medida prática de quem havia causado tanto caos. Já o Zusa, irmão mais velho, por ele já ser adulto, acabou continuando ali, ficando com a família. Então, isolada e completamente devastada, Maïté não se adaptou à vida no colégio interno. Sem estrutura emocional, sem apoio familiar e longe de tudo, ela acabou fugindo. Ela foi acolhida por um padre que era amigo da família e talvez sentiu então uma trégua nessa dor. Mas o peso do abandono e das cicatrizes invisíveis não foi embora. Aos 14 anos, ela começou um relacionamento afetivo precoce. E pouco tempo depois, aos 16, ela foi enviada pelo pai para estudar na França. Mas lá, longe de casa, ela enfrentou mais um abismo. Ela engravidou e foi abandonada pelo namorado. Então ela se viu sozinha diante de uma escolha difícil. Ela então acabou escolhendo por interromper a gestação, visto que na França isso já era um ato legal, o aborto já era legalizado, então essa escolha era possível. E ela carregou essa experiência como mais um capítulo silenciado na sua vida. Aos 19 anos, ela retornou ao Brasil. Mesmo diante de tantas marcas emocionais, ela passou no vestibular para diversas universidades e ingressou no curso de psicologia na PUC. Mas a dor não tratada cobrou seu preço. Imersa em um luto não resolvido e um trauma que jamais foram elaborados, ela mergulhou em um ciclo autodestrutivo: depressão, álcool e uso de drogas. Foram 3 anos em que ela tentou sozinha anestesiar tudo que ela sentia. Sem internações, sem escândalos, sem ajuda profissional. Apenas ela contra os seus próprios fantasmas. Mesmo assim, ela conseguiu resistir e enquanto a maioria acabava afundando, ela emergiu. Com muita coragem e disciplina, ela resolveu abandonar esses seus vícios e reescrever a sua história. Obviamente não foi fácil, mas foi um recomeço. A estreia na televisão veio em 1979 e ali, com uma beleza que encantava e um talento raro, a Maïté brilhou. Em 1986, ela protagonizou a novela Dona Beija, marcando a primeira cena de nudez em horário nobre na TV brasileira.
Em 1987, ela pousou para Playboy e, graças à sua popularidade e impacto, ganhou um caderno especial, um feito para pouquíssimas mulheres na época. A sua carreira deslanchava, mas, por trás das câmeras, a sua alma ainda colecionava cicatrizes profundas. Ela nunca chegou a se casar oficialmente. Ela viveu um relacionamento de 12 anos com o empresário Paulo Marinho, com quem teve a sua única filha, Maria. Ela também teve outros relacionamentos notórios ao longo da sua vida e um dos mais comentados foi o namoro com a cantora Adriana Calcanhoto, assumido publicamente anos depois e encerrado após uma viagem à Europa. Durante a pandemia, onde estávamos todos ali em casa confrontando seus próprios demônios, a Maitê também confrontou o dela. Ela criou e encenou a peça O Pior de Mim, originalmente escrito como um diário pessoal e que, aos poucos, transformou-se em um espetáculo intenso e corajoso. Nele, ela compartilhou dores, memórias e traumas que muitos conheciam apenas superficialmente. A peça dialogava diretamente com o seu livro autobiográfico Uma Vida Inventada, lançado em 2008. Essa obra, então, marcou a sua primeira tentativa de retomar o controle da sua narrativa e explicar o que de fato aconteceu. Mas, mesmo após tantas exposições sinceras, os fantasmas parecem que não cessaram. Em entrevista, a Maitê revelou ter vivido um relacionamento abusivo. Ela disse que passou 2 meses refém dentro do seu próprio apartamento, sem forças para reagir, tomada por um medo. Quando ela finalmente conseguiu reunir coragem, ela expulsou o agressor da sua casa e nunca revelou seu nome. Mas, obviamente, contou que essa situação lhe causou trauma físico e emocional. Ela perdeu peso e chegou em um estado de exaustão emocional profundo. Já o pai, Augusto, foi diagnosticado anos depois com um câncer cerebral terminal. Em seus últimos dias, ele pediu para que a filha desligasse os aparelhos que o mantinham vivo. A Maitê recusou e foi então quando ele obteve uma arma por meio de um amigo e tirou a própria vida, encerrando, com um último ato violento, o ciclo que ele mesmo havia iniciado décadas antes. O Zusa, irmão adotivo, teve um papel essencial na infância da Maitê. Adotado por Augusto antes mesmo do casamento com a Margot, era tratado como filho legítimo e criara laços de afeto profundo com a irmã. Quando Augusto morreu, o Zusa ficou bastante abalado. Apesar das mágoas, ele ainda considerava muito o pai. E a dor da perda, somada aos traumas acumulados, foi demais. Ele tentou seguir com a família, com o trabalho, com a rotina, mas, meses depois, sem conseguir encontrar sentido na vida, também cometeu suicídio. A sua morte marcou mais um luto profundo para Maitê. René, o irmão mais novo, também enfrentou seus próprios fantasmas. Era apenas uma criança quando perdeu a mãe de forma brutal. Ele cresceu em uma casa marcada pelo silêncio e pela dor e uma estrutura familiar que se desfez diante dos seus olhos. Ainda na juventude, ele mergulhou no alcoolismo. Uma tentativa de calar a angústia que ninguém conseguia nomear. Por anos, ele viveu nessas tentativas de recomeço e recaídas, mas conseguiu superar e se tratou do alcoolismo. Casou-se, tornou-se professor e, anos depois, proprietário de uma escola. O homem que enfrentou a sua história de frente e teve coragem de escrever um final diferente. Alguns rumores absurdos também começaram a surgir de que a Maitê nunca se casou oficialmente no civil para não perder a pensão que ela recebia do pai. O valor era estimado em R$24 mil e isso nunca foi confirmado, é só rumores que saiu aí em sites de fofoca. A trajetória da Maitê é um lembrete poderoso de que a dor não escolhe rosto, de que nem fama, nem dinheiro, nem sucesso, nem beleza é uma blindagem para o sofrimento. E de que por trás de algumas histórias públicas vivem narrativas silenciosas, intensas e profundamente humanas. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer muito e dizer para você talvez deixar um coraçãozinho nos comentários para emanar energias positivas, porque existem histórias que nos inspiram e a da Maitê é uma delas, né? Ela, apesar de todas as adversidades, tudo que aconteceu na vida dela, todo esse trauma, ela se manteve firme e brilhando. Compartilhe essa história com alguém que não conhecia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!